Irmãos, eu estou aqui com a missão de trazer como desafio do cristão nos dias de hoje, o desafio de triunfarmos sobre as tentações. Quem não passa por tentação? Que desafio, irmãos, porque não é fácil. Tiago, no capítulo 1, verso 13 a 15, diz assim, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, tentação é o desejo da alma humana, é o nosso desejo de praticar um ato que normalmente tem uma aparência atraente, porque se não for atraente, nós não somos tentados a fazer. Uma aparência atraente, ainda que tal ato, mesmo atraente, seja contrário à vontade de Deus. Por exemplo, a tentação de você comprar um produto não é errado, principalmente se tiver uma plaquinha dizendo 10 vezes sem juros. Hoje mesmo eu fui tentado. Roberto não. Esqueci o nome, lá de Diamantina, que vende Tapaué ali embaixo. Graça. Cheguei lá, fiquei uns 5 minutos com a Graça. Pô, daqui, esse tamanho e tal. Eu fiquei tentado para comprar um joguinho lá de botar feijão, arroz, farinha. E eu fiquei. Aí, para eu resistir à minha tentação, embora não tinha nada de errado disso, eu só não queria gastar dinheiro. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, quando minha mulher passar por aqui, você mostra para ela. Aí parece que ela passou e nem teve lá, não sei, mas eu resisti. Mas a tentação de você não devolver um troco quando você recebe a maior em algum local, em algum comércio, porque às vezes acontece isso aí é errado. E vão me dizer que você não luta numa hora dessa, paga uma coisinha lá, daqui a pouco você olha assim na mão, não, rapaz, está sobrando dinheiro. Dá aquela vontade de ficar com dinheirinho. Estabelecimento tem tanto dinheiro. Irmãos, no contexto cristão, tentação é o desejo de se cometer um ato, uma ação contrário àquilo que Deus estabelece em sua palavra, o que nós chamamos de pecado. A tentação como desejo ou como impulso de fazer alguma coisa errada, ela é tão perigosa que ela faz parte da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou: livrai-nos da tentação. Tiago 1,14 diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Nós vemos aqui, irmãos, que tentação, ela parte do interior da nossa vida. Ela vem aqui de dentro. E ela tem origem na cobiça. Ela tem origem no momento que nós cobiçamos alguma coisa. O que é cobiça? Cobiça é o desejo de possuir algo. Às vezes vem aquele desejo ardente, incontrolável. Eu quero, meus olhos estão encantados, eu quero. E o seu coração começa a desenvolver aquilo. Diferente de tentação, que é o desejo, é um impulso
impulso, é uma atração de você fazer o que a pessoa está cobiçando. Ficar mais claro, cobiça é o desejo que eu tenho de possuir algo. Eu quero comprar um celular. Aquilo está borbulhando dentro de mim. Ok, não tem problema. Acabou a reunião aqui, alguém esqueceu um celularzinho em cima da cadeira, o outro olha assim, o meu está estragadinho, não está bom, não tem dinheiro para comprar outro. E vem a cobiça de pegar aquele celular. E aí vem, o que é a tentação? A tentação é o impulso ou um desejo de você realizar o que você está cobiçando. Então o celular está ali, vem o desejo, eu quero. Aí vem a tentação, devo ou não devo, não é meu, alguém vai me pegar, vão descobrir, isso está errado, eu sou crente, é pecado. E você fica na luta, tentando. Isso é tentação. Pego ou não pego o celular? Qual foi a tentação de Eva no jardim do Éden? Comer ou não comer do fruto da árvore que Deus tinha lhe dito que não era para comer. Deus deu uma ordem. De toda árvore, coma. Essa não. E por que ela comeu? Por que ela comeu? Ela comeu por causa da cobiça. O que diz lá Gênesis 3 no verso 6? Olha só, vendo os olhos, a concupiscência dos olhos, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, árvore agradável, agradável aos olhos, árvore desejável para dar o que entendimento, porque ela estava sendo instigada, se você comer, você vai ser igual a Deus, vai conhecer. Isso tudo começou a encher a cabeça dela, né? E aí o que ela fez? Tomou do fruto e comeu. A cobiça dos olhos de Eva gerou a tentação no coração dela. E ela não aguentou, cedeu à tentação e comeu do fruto. Irmãos, é importante a gente entender aqui que a tentação não parte do diabo. Não parte do diabo, embora ele tenha o poder de instigar, de induzir ou de tentar as pessoas a serem tentadas. Ele tem esse poder. Ele fez isso lá com Eva. Então, irmãos, vamos parar de dizer, às vezes eu ouço isso, que os problemas que a gente está passando, isso é problema do diabo, é o diabo, tudo é o diabo. Vamos botando culpa no diabo para tudo, quando o problema é de responsabilidade nossa. Nesse caso aqui, a serpente induziu, mas nem tudo é o diabo. Você pode, hoje à noite, na calada da madrugada, chegar ali no freezer do Gilmar, que não tem cadeado, não tem corrente, só tem um durex, um durexzinho, fácil. Puxa o durexzinho, levanta a tampa, enfia o dedão, pega o picolézinho, aí você já pega o mais caro, mais gostoso, né? E sai quietinho, ninguém viu. Você pode fazer isso. Agora isso, irmãos, pode ser o diabo te mandando você fazer, vai, mas também pode ser a sua própria natureza que é corrompida pelo pecado. Paulo diz isso em 1 Coríntios 7, de 18 a 20, quando ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Eu não quero pegar o picolé do Gilmar, está em mim, não, porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado
que habita em mim. Nós fomos corrompidos lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo. Irmãos, o objetivo da tentação é nos fazer cair. Sempre será esse o objetivo da tentação maléfica, né? Porque se você está na tentação de querer fazer um curso, estudar para ser alguém, e você está fazendo de tudo para conseguir, glória a Deus. Mas a tentação maléfica, ela sempre vem para nos derrubar, nos fazer errar, né, do alvo de nós sermos irrepreensíveis diante de Deus, nos fazer pecar. Esse é o papel dela. Então, irmãos, o desafio de triunfar sobre a tentação é um assunto tão sério, é um assunto de extrema importância para nós cristãos. E para nós podermos vencê-la, nós precisamos entender bem algumas coisas sobre ela. E aqui eu quero colocar algumas verdades, 4 verdades, sobre a natureza da tentação e como vencê-las. A primeira verdade, eu sinto muito em te dizer que a tentação é inevitável. Você está aqui agora. Se você der bobeira aí, você pode ser tentado por alguma coisinha aí. Saiu daqui, a todo momento nós estamos sujeitos a sermos tentados por alguma coisa. A palavra de Deus diz em Tiago 1,13: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Ninguém ao ser tentado. Esse texto nos mostra que todos passarão por tentações. Todos. A questão aqui, nesse verso, não é se alguém vai ser tentado, é quando você vai ser tentado. Quando? E o nosso primeiro desafio em relação à tentação é entender que nós estamos sujeitos a ela o tempo todo. O nosso primeiro desafio é entender isso. E por estarmos, né, correndo risco, por estarmos sujeitos a ela o tempo todo, a todo momento, nós precisamos prestar muita atenção continuamente, o tempo todo. Jesus diz em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar. A nossa vida deve ser uma vida de eterna vigilância sobre as tentações. Vigiar, irmãos, é a nossa parte a fazer. Deus não vai vigiar por nós, o seu irmão não vai vigiar por você, você, pai e mãe, não vai vigiar pelo seu filho. Cada um aqui tem que ser um vigilante, cada um de nós. Ninguém vai vencer a tentação se não estiver vigilante, mas não vai mesmo, se não estiver de olhos bem abertos para ela. Uma segunda verdade que eu quero dizer é que a tentação é humana. A tentação é humana. Ninguém pode consolar-se, se consolar, acho que consolar-se é o certo. Ninguém pode consolar-se dizendo que é Deus que tem permitido você passar por alguma tentação. Porque ela é naturalmente humana. Às vezes eu fico preocupado quando eu ouço aquelas coisinhas assim, Deus no controle. Cuidado, hein? Algumas coisas pode ser que Deus não esteja no controle, não. Então não se consola, não. Porque às vezes você pode estar passando aí por luta, achando que Deus está permitindo aquela tentação. Uma coisa é provação, é outra coisa. Que Deus permite que você seja provado, é algo externo, para poder trabalhar em você, te moldar. Mas a tentação não, ela é de dentro, ela é nossa.
O texto de 1 Coríntios 10, 12 diz assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, humana. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós, seres mortais. Então, irmãos, Deus não é responsável pelas nossas tentações. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A tentação é nossa, é de responsabilidade única, exclusivamente nossa, pessoal. Em lugar nenhum lemos na Bíblia que Deus é tentador, mas o diabo assim é chamado. Lá em Mateus 4,3 diz, então o tentador aproximando-se de Jesus. O tentador, o diabo é o tentador. Tentação é papel do diabo e da natureza humana corrompida pelo pecado. Alguém imaginar que Deus possa induzir alguém, a uma prática errada, é contrariar a natureza do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo. Uma coisa que nós também temos que entender aqui, e que é muito importante, é que mesmo sendo a tentação naturalmente humana, ela não é pecado. Tentação não é pecado. A tentação ela pode resultar em pecado se nós nos rendermos ao que ela nos sugere. Eva foi tentada. Ela poderia ter rejeitado. Se ela tivesse rejeitado, conjecturalmente eu não sei se eu estaria aqui. Porque o pecado não entraria no mundo, eu não sei como é que seriam as coisas. Mas ela pecou, ela cedeu. Nós podemos experimentar tentações a todo instante da nossa vida, a todo tempo. Mas isso não vai significar que você está pecando. Você jovem, ou você velho, porque para isso não tem diferença, ao olhar para uma mulher e desejar, isso é uma tentação. Mas o que você faz com isso? Senhor, misericórdia. Ou você dá vazão à sua mente e a fazer coisas que não deveria fazer. O pecado está no que você vai fazer. Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. Mas em nenhuma das 3 tentações pelas quais ele passou, fizeram com que ele caísse, fizeram com que ele cedesse. Ele venceu todas elas. E aí, irmãos, vale aqui chamar a atenção que no nosso desejo de nos livrar da culpa, do pecado, dos nossos erros, por cedermos algumas tentações na vida, nós acabamos cometendo um erro, que é aquilo que eu já falei, atribuir ao diabo. Vamos assumir. Se você quer ser curado, se você quer ser vencedor nessa área de tentação, assuma seu problema. Diga para o Senhor, errei, estou errado. Transfira para ninguém não. Irmãos, embora o diabo seja chamado de o tentador, a Bíblia, lá em Tiago, está nos mostrando isso. Está atribuindo a tentação à cobiça humana, nossa cobiça, e não ao diabo. Nenhum efeito terá, nenhum efeito terá uma tentação, por mais diabólica que ela seja, se não houver a cobiça humana. Isso aí a gente pode ver lá em 1 Coríntios 10, 13,
que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e cada um é tentado pela sua própria cobiça. Deixa isso enraizado no seu coração. Uma terceira verdade sobre a natureza da tentação é que a tentação é um problema comum ao ser humano. Irmãos, existe uma tendência de nós acharmos, uma tendência de se achar, que tentação é um problema de adolescente, é um problema dos jovens, tadinho dos jovens, com essa testosterona lá saindo pelos fiapos de cabelo. Coitado. E a tendência também de achar que é um problema daqueles que são mais fracos e vacilantes na fé. É um fracote, não está firme. Só, irmãos, que Deus, por meio de Paulo, ele diz que a tentação é um problema comum a todos nós. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não é só para adolescente e jovem, e nem ninguém neófito, iniciando a sua fé, carreira cristã. Não é. Lembremos de Davi, o grande experiente rei de Israel, que em uma tarde, andando pelo terraço do seu palácio, foi tentado ao ver uma mulher, Betseba, tomando banho. Bateu o olhão e veio a tentação. Veio a tentação porque quando olhou, veio a cobiça. E o jovem José? Davi, um experiente. E o jovem José, que vendido como escravo, foi tentado pela sedução da esposa de Potifar. Imagina que tentação. Leia lá. A oportunidade de possuí-la sexualmente, um jovem preso há tempos, na sua juventude, e também obter as regalias que ele com certeza conseguiria por ficar assim com a mulher de Potifar. Irmãos, toda pessoa que já passou, que está passando ou que ainda vai passar por esta terra, por este mundo, já enfrentou, enfrenta e enfrentará algum tipo de tentação. Todo mundo. Não importa o quão novo você seja, não importa na fé, não importa o quão novo ou antigo você seja, não importa. Você enfrenta a tentação. Pergunta ali o professor, jovem, em sala de aula com tantas menininhas bonitas, né, Juninho? As lutas. Você acha que ele não enfrenta a tentação? Você acha que ele é um anjinho? Não é não. Eu dei aula há 1 ano. Fui experimentar dar aula 1 ano. Mas desisti, porque eu quase que eu caí. Faltou pouco. Cheguei ao final do ano aos tropeços. Caí fora. Porque eu sabia dos meus problemas, dos meus limites. Irmãos, é um problema comum para todos nós. Não saiba disso. Entenda isso. Entenda que quando você vê alguém tendo algum problema, alguma dificuldade, se coloca no lugar dele, faça uma empatia. Não condena, não. Ajude-o. Porque hoje pode ser ele, amanhã pode ser você. E assim por diante. Irmãos, é importante também entender que a tentação é algo que não acontece nos primeiros anos da nossa vida cristã.
Como eu já falei, diariamente. Você sabe por que é? Porque ela é um inimigo que nós enfrentamos enquanto estamos vivendo neste mundo. É o inimigo que nós temos. Que é a cobiça que está dentro de nós. Grande inimigo. A quarta natureza, a quarta verdade da natureza da tentação, é que a tentação é um processo cativante. O que é ser cativante? É o poder que alguma coisa tem de atrair, de encantar ou conquistar. É o poder que aquilo tem. Porque às vezes, acerca de uma pessoa, a gente diz assim, puxa, aquela pessoa é tão cativante, ela me cativou, me conquistou. Por quê? Porque o jeito daquela pessoa, seja pela beleza ou não, sua beleza interior, sua forma de pensar, agir, falar, a maneira dela encanta, atrai, conquista. Por que um dia você arrumou uma pessoa para se casar, você foi encantado, você foi cativado? Por que a tentação é um processo cativante? Por quê? Porque ela é fruto da cobiça de tudo aquilo que nos atrai. Que nos atrai, que nos fascina, que nos chama atenção. Você não é cativado por algo que não presta. Você é cativado por algo que te chama atenção. Você cobiça quando alguma coisa te chama atenção, que aquilo te atrai. Tiago 1,14, quando ele diz assim, ó, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Observa que nessas duas palavras aqui, atrai e seduz, atração e sedução, que a própria presença do mal, ela não só está ao nosso derredor, como as coisas deste mundo, que nos levam a caminhos diferentes dos caminhos do Senhor, como o próprio diabo, mas aquilo que está dentro de nós, que é o que eu falei há pouco, que é a cobiça. Principalmente isso. Esse inimigo terrível, que nos leva, né, a um desejo ardente de possuir ou conseguir algumas coisas que nos cativam. O Senhor em Gênesis 3,6 nos mostra claramente o que cativou Eva, né? Eu falei lá da tentação. Ela foi cativada o quê? Pela árvore. Era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela foi conquistada, ela foi cativada. Tanta árvore no jardim, tanta coisa boa que devia de ter lá. Mas aquela ali, quando veio a serpente instigando, ó, se você comer das outras não, mas dessa daqui ela é especial. Aí, irmãos, aflorou. Foi atraída. É um processo cativante. Você não cobiça de qualquer forma, do nada. As coisas acontecem devagarzinho. Como dizia, eu acho que o irmão Valtir, né? Um desvio de 1 milímetro aqui, lá na frente. É uma abertura imensa. É uma coisinha boba. Mas ela vai. Você vai dando lugar. Daqui a pouco ela vai te conquistando, te conquistando. O que cativou Davi por Betseba? O que cativou?
Segundo Samuel 11, versículo 2, diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi foi cativado pela formosura daquele corpão ensaboado, escorregadio, molhadinho da Betseba tomando banho. Você imagina o coração dele como palpitou. Foi cativado. Isso é atração. Isso é atração. Tanto, irmãos, a tentação de Eva quanto a de Davi passaram por um processo cativante, pelo que eles viram e imaginaram possuir, imaginaram ter, imaginaram obter com aquilo. Eva e Davi, irmãos, movido pela própria cobiça, né, pelo que eles viram, aí sim eles estimularam a tentação. E aí se entregaram a ela, caindo no pecado. Eu tenho certeza que Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus, quando ele viu Betseba lá, não foi o negócio eu não creio que tenha sido um negócio de fração de segundo. Olhou, manda buscar aquela mulher lá. Não, ele deve ter ficado lá bem assim, ó. Ei, pega o binóculo aí, pega o binóculo aí. Rapaz, e aí você já viu, né? Vai subindo tudo. Vai ficando doido. Aí pronto, é a hora que fez a besteira. Sai do controle. Irmãos, Jesus foi tentado. Nós não seremos diferentes. Eu não tenho o mínimo de receio em afirmar aqui que mesmo o crente mais fiel aqui dentro diante de nós não passe por tentação. O Elizinho ali, ó, todo dia vocês ouvem que eu acordo 5h20 da manhã, que eu leio meia hora, que eu oro 2 horas e que ppp. Eu duvido que ele não sofra tentação. Porque eu sei. Eu sei. Ele já me contou algumas coisinhas. Nada muito complicado, tá, irmãos? Nada de... Não? Então, irmãos, a Bíblia chama isso de guerra da carne contra o espírito. É a nossa guerra. Nós estamos nesse mundo e não é fácil não, isso é uma luta. É uma luta. Nós lemos em Hebreus 2,18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus, né, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. O que eu falei há pouco, irmãos, o Filho de Deus, o mestre dos mestres, ele padeceu o que a gente sofre, mas ele não cedeu. E se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, se nós o aceitamos, se nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Outro dia me ligou uma pessoa, eu sou irmão de Deus, ou filho de Jesus. Eu falei assim, aí eu escrevi de volta, não é filho de Jesus não, isso é irmão, hein? Está me ouvindo aqui, mas não vou dizer quem é não, estou brincando. Irmãos, você tem sentido tentado alguma vez na sua vida? É claro que tem, você tem se sentido, eu tenho certeza que você tem. Agora, o que você tem feito? O que tem cativado você ao ponto de te levar à tentação? Você tem resistido a ela ou você tem rendido? Qual tem sido a sua atitude?
E aqui, eu pergunto, será que existe alguma coisa que a gente possa fazer, alguma coisa que podemos fazer, que nos conduza a uma vida de vitória sobre as tentações? Que o nosso tema é esse, é triunfar sobre as tentações. Será que existe? E aqui eu quero deixar 4 conselhos para nós vencermos as tentações. Primeiro conselho, admita verdadeiramente a sua fraqueza. Admita. Porque quando você admite, você conhece o seu problema. Você sabe, esse é o meu problema, e nesse problema eu tenho que ficar de olho, porque senão ele me derruba. Admita. Jesus declarou lá aos apóstolos, em Mateus 26, 41, que a carne é fraca. Irmãos, algumas pessoas não conseguem vencer as suas fraquezas, as fraquezas da carne, ou porque elas acham que elas não existem, ou então acham que elas não são fortes suficientes. Forte o suficiente para te derrubar, até você ser derrubado por ela. Aí você vai entender que ela é forte. Irmãos, por algum tempo, às vezes, algumas pessoas até lutam. Elas passam a ficar de olhos mais abertos, mais espertos com as suas fraquezas. Tem gente séria que fica de olho, fica vigilante, busca. Mas quando menos se espera, o cara encontra uma casca de banana no meio do caminho e cai, escorrega. Paulo lá em 1 Coríntios 11, 28, acerca da ceia do Senhor, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem. Irmãos, o Senhor nos chama para nós olharmos para a nossa realidade, não só em relação à ceia, em toda a nossa vida. Ele nos chama a nos examinar. E aí, rapaz, qual é a sua fraqueza? Qual é o problema? Qual é a coisa que, se acontecer, você não consegue muito bem lidar com ela? E é isso que você precisa de detectar e saber que isso é um problema, reconhecer que isso é um problema. Há pessoas que acreditam e até ensinam que se a carne é fraca, não tem jeito, não tem como vencê-la. Tem pessoas que ensinam isso por aí. Isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Contrário por quê? Porque Jesus não apenas diz que a carne é fraca, mas Ele nos dá os elementos para vencê-la. Vigiai e orai. Vigia e ore, que você vai vencer. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O ensinamento de Jesus, irmãos, é que nós devemos constatar constantemente, a todo momento, a nossa fraqueza da nossa carne, a fim de nós sermos mais cuidadosos com ela. É isso que o Senhor quer de nós. Nós somos pessoas diferentes. O segundo conselho que eu quero deixar aqui: desenvolva um relacionamento, uma parceria entre você e Deus. Desenvolva uma parceria com o Senhor. Irmãos, aqueles que acham que poderão vencer tentações por meio de um milagre da parte de Deus, exclusivamente por meio da oração, porque tem gente que às vezes pensa assim, ele está vivendo luta, está vivendo um problema, ela é orar, é orar, é orar. Ok, é orar, é orar, é orar. Só que se você pensa que você vai vencer exclusivamente por causa da sua oração,
Você pode estar errado tanto quanto aqueles que acham que as vencerão por meio dos seus próprios esforços. Não, eu sou forte. Isso não vai me derrubar, não. A vitória sobre a tentação vai depender do seu relacionamento com Deus. Jesus diz lá, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Observe que vigiai, ou vigiar, pressupõe uma atitude nossa. É a nossa parte a fazer. Eu tenho que vigiar. Orar, orai, também é uma atitude nossa. Nós devemos orar. Mas pressupõe algo que confiamos ao poder de Deus, que a parte dele é fazer. Porque eu oro, mas se ele não fizer, não vai resolver nada. Eu vou ficar orando, 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 e nada vai acontecer. Vigiar e orar é uma parceria entre você e Deus, que se levada a sério por você, funciona perfeitamente contra as tentações. Funciona. Foi a parceria vista na vida de Jesus com o seu Pai que fez ele vencer aquelas três tentações. As três tentações que Jesus sofreu no deserto, quando teve a oportunidade de transformar pedras em pães para provar que ele era o Filho de Deus, quando do pináculo do templo foi tentado a se jogar, porque sendo o Filho de Deus, seria dado ordem aos anjos para o proteger, e quando do alto do monte Satanás pediu a ele que o adorasse, como condição de dar a ele todos os reinos que ele estava vendo. Jesus venceu como isso daí? Como é que Jesus venceu? Por meio do seu relacionamento de dependência e parceria com o Pai, fazendo a sua parte. Qual foi a parte dele? Resistindo a Satanás com a palavra. E depois de 40 dias e noites de jejum e oração. Jesus tinha uma vida, vocês leem lá, Jesus jejuava, Jesus vivia orando, o Filho de Deus orando. Então, irmãos, nós temos que desenvolver isso. Não se esconde atrás só de oração, não. Às vezes eu me preocupo quando a pessoa diz, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ok, vamos orar mesmo. Mas não é só oração. Porque você pode naquele momento ir orar. Te convocaram, te chamaram. E depois, quando você sai dali, você vigia? Você lê a palavra para na hora que vier um problema, a palavra vir na sua mente, olha, e você travar? Se você quer vencer as tentações, irmãos, desenvolva esse relacionamento com o Senhor, de jejum, de oração e de leitura da palavra. Porque a palavra tem todas as instruções, tudo a palavra contém, para nos fazer resistir, para nos fazer vitoriosos. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e queremos uma solução mágica. Às vezes a gente pensa que a oração é uma varinha de, eu não sei qual é aquele nome, candango, condão, sei lá, como é que é? Condão? Eu nunca acertei esse nome. Que é só orar e as coisas vão acontecer. Não, não. Deus pode operar o milagre. Sim, pode. Você orar e Deus resolveu o seu problema. Falei lá no começo. Mas é preciso mais. É preciso mais. É preciso nós mudarmos também os nossos atos, nossos hábitos. Você não muda seu hábito e fica só orando. Mas o seu hábito você não muda. Alguns hábitos maus, ruins.
Será que nós temos fechado as brechas que nos levam à tentação? Você ora, mas sai da reunião de oração, tem seu carrinho, bota sua namoradinha dentro do carrinho, e aí o que você vai fazer? A oração não vai impedir isso não. O irmão Baltide sempre dizia, aliás, eu quando conhecia a minha mulher, eu comecei a gostar dela, eu tinha um Passatinho, que foi uma luta para eu comprar, era um sonho da minha vida ter um carro, vinha de uma pobreza danada, consegui comprar um Passatinho velho, fiz uma reforminha, o bicho ficou bonitinho, aí virou o velho para mim, vende esse carro, você vai andar de ônibus com ela. Rapaz, o pior é que eu não vendi não. Irmão Baltide, a gente só procurava não sair junto. Mas eu não vou vender não, irmão Baltide, pelo amor de Deus, senão quando é que eu vou comprar outro? Né? Mas era a preocupação dele. Era a preocupação dele. Nós temos que nos vigiar, mudar hábitos, fechar brechas. Pensa qual é a brecha que você tem dado aí. Irmãos, nós somos seres racionais. E por sermos dotados, né, de racionalidade, nós precisamos avaliar cuidadosamente cada ação na nossa vida, cada situação diária nossa. Nós precisamos de avaliar isso. Ninguém aqui é tapado, bobo, ingênuo, ou no popular burro. Nós somos inteligentíssimos. Então avalie, por que você peca? Por que pecamos? Por que eu caí naquele pecado? Por quê? O que eu fiz para cair naquele pecado? O que eu fiz para ceder àquela tentação? O que eu fiz para chegar àquela tentação? O que eu fiz para cobiçar? Por que caímos sempre no mesmo pecado? Comete um erro, chora, pai, perdoa a Deus, pai, e daqui a pouco está caindo de novo. É igual o João Teimoso, mas agora é o contrário, né? Levanta e cai, levanta e cai. Por que isso? Será que nós estamos caindo porque gostamos do pecado? Gostamos daquela situação? Ela é tão atraente, ela é tão cativante, que não está permitindo que a gente dê um basta. Por que estamos tão fracos? Faça essa pergunta, por que eu estou tão fraco que eu não consigo vencer isso? Irmãos, quando eu falo assim, por que você, eu estou falando para mim também, eu tenho fraquezas e são muitas. Eu tenho problemas e são muitas. Hoje eu estou falando aqui, mas eu nem gostaria de estar falando. Porque às vezes a gente comete algumas coisas, aquilo pesa na consciência. E eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. Por que somos fracos? Irmãos, a ideia que Jesus nos ensina com o vigiar, é de um guarda vigilante, é de um soldado, totalmente atento ao que está acontecendo a todo instante ao nosso lado. Você está ali, ó, isso aqui está cheirando fumaça, isso daqui, pá. Terceiro conselho, penúltimo, fuja das tentações, pois a vitória contra elas depende da sua fuga. Irmãos, é isso que eu digo. Para você vencer suas tentações, não adianta você vir para cá hoje, esperar final de reunião, esperar um momento de oração, esperar uma choradeira, uma quebradeira, e achar que vai sair, acabou minhas tentações. Não, é isso aqui, ó. É isso aqui. É ouvir isso, é prestar atenção nisso e praticar isso daí. É um problema de vergonha na cara que nós temos que ter. Precisamos de ter.
Timóteo 2,22 diz assim: foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,22 diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Uma outra versão, de toda aparência do mal. Irmãos, fugir da tentação significa andar conforme a vontade de Deus. Quando você coloca no seu coração o alvo, o desafio de andar segundo a vontade de Deus, você vai estar fugindo da tentação. E a vontade de Deus está revelada na palavra dele, por isso que você precisa de ler a palavra dele. Fugir significa zelar pelo bom testemunho e privar-se de qualquer coisa moralmente má que transgrida a palavra do Senhor. Isso é fugir. Fugir de toda aparência do mal. Irmãos, o mal, ele pode se apresentar de muitas formas. De vez em quando eu escuto assim: isso não tem nada a ver. Meu filho, o mal, ele pode se apresentar de várias formas. O diabo, ele é inteligentíssimo. É aquela, a propaganda de um cigarro. Não bota lá um pulmão preto, necrosado. Bota uma mulher bonita, cavalgando sobre um cavalo, nas montanhas. Aí você fica assim, Hollywood, e vai embora. O diabo, ele é astuto. Então, irmãos, fuja das coisas que aparenta não ser boa. Fuja. Por isso que diz aparência. Não é nem fugir do mal em si, é fugir daquilo que está aparentando, que está parecendo que vai dar bode. Eu vou para o carnaval, não vou pular não, mas eu vou ficar lá na periferia, na beirola lá, para poder evangelizar. Daqui a pouco o pezinho. Uma vez eu recebi um WhatsApp, a mulher foi fazer uma visita e está lá, sambando na porta lá da casa, até a mulher abrir a porta. Entendeu? Cuidado. Cuidado. Irmãos, o mal sempre será mal, não tem jeito. Seja qual for a forma que for apresentada. No final, ele vai te derrubar. E como fugir da aparência do mal? Como fugir? Porque é fácil falar, fuja. Mas como fugir? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, nós fugimos da tentação, da aparência do mal, quando nós buscamos a santificação. O que é a santificação? Ser santo é estar separado para Deus. A santificação é o processo, onde você vai a cada dia se tornando mais próximo da imagem, da semelhança de Jesus, da vida de Jesus. É um processo que é longo. Por isso que você é tentado hoje, você cai. Mas amanhã você diz assim: cara, eu já experimentei aquilo foi terrível. Eu não quero mais saber. E a gente vai crescendo, degrau em degrau você vai crescendo, você vai se santificando, e é ela que vai fazer você vencer o mal. Deus nos chama, irmãos, a sermos santos. É o que Ele nos chama. Alguns chegam a desistir às vezes da vida cristã. Às vezes enfrentam tantos problemas, tantas lutas, tantas dificuldades, estão passando por tantos problemas, se encontrando tão machucadas que às vezes eles desistem. Porém, irmãos,
nós devemos erguer a cabeça. É o que o Senhor nos chama a fazer. Erguer a cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que venha ferir a nossa santidade. É o que nós temos que fazer. Então dê o primeiro passo hoje. Dê o primeiro passo. Vença a sua fraqueza de hoje. Vença a de amanhã. A de depois da manhã e assim por diante. Vamos vencendo cada dia. Um dia por vez. A Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Uma batalha de cada vez. Não pensa no amanhã, pensa no agora. Dê o primeiro passo hoje. Começa hoje a desenvolver a parceria com o Senhor. Começa hoje a levar a sério uma vida de vigilância, oração e leitura da palavra de Deus. Começa hoje para você ver o que vai acontecer daqui mais uns dias. Como é que você vai se sentir? Tome atitudes concretas diante da tentação. Se posicione diante delas. Como se você fosse um soldado, né, diante de um inimigo tentando te matar. O que você faria se entrasse alguém ali agora com uma faca para querer pegar você aqui? O que você faria? Você ia ficar lá de barriga perto dele aqui assim, ó? Você ia subir esse cafezal aqui para cima, subir, pular, entrar na lagoa, ia fazer de tudo. Assim é a nossa vida com as tentações. Irmãos, procure prever situações tentadoras. Procure prever o que pode lhe levar à tentação. E já planeje o que você tem que fazer para quando ela vier você cair fora dela. Porque normalmente não é isso que se faz. Ela vem, você está torcendo que ela vem, porque aquilo dali é sua cobiça, aquilo dali você está gostando, é coisa boa, estou conseguindo, estou conquistando. Não, é o contrário. Pelo menos essa é a posição do Filho de Deus. Provérbios 22:3 diz assim, ó, o prudente percebe o perigo. Você é prudente ou o que você é? Nós somos prudentes ou não? O prudente percebe o perigo, diz a palavra, e busca o refúgio. Mas o que? O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Você é um prudente ou você é um inexperiente? Reforce suas convicções. A Bíblia conta que quando José foi tentado a cometer a imoralidade sexual lá com a mulher de Potifar, o que está escrito lá em Gênesis 39:9? Olha o que ele disse: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Como eu poderia fazer isso? Será que você pode dizer isso? Será que eu posso dizer isso? Quando estamos diante de uma tentação, você está preocupado com que você vai ferir o coração de Deus? Será que nós estamos? Essa expressão, irmãos, como poderia eu, indica que José tinha fortes convicções pessoais do que era certo e errado diante do Senhor. Você tem essa convicção? Você tem a convicção de que você é filho de Deus? Você que está aqui hoje, você que veio a esse retiro, eu não sei por que você veio, se você veio para adorar, para buscar, para aprender, ou se você veio porque seu parente está aqui, ou você veio porque não tenho nada para fazer lá, ou você veio porque tem piscina, tem isso, tem aquilo. Infelizmente já não tem mais o escorregador, mas tudo bem, vamos tocando a vida. Apesar que eu estive lá ontem olhando. Abri um parênteses aqui. Fui lá, olhei, desci e gostei de uma coisa. Eu falei assim, na hora que o Nilson se arrepender do que ele fez, agora ele vai cimentar em cima, que ficou mais alto, a queda vai ser maior. Irmãos, escolha irmãos que possam te ajudar. Se você tem algum problema, irmãos, não fique calado, não fica no seu cantinho.
Porque não é fácil, a gente precisa, como é bom quando você tem um problema, você procurar alguém, você abrir o seu coração e poder ouvir. Então, se você tem problema, procura algum irmão que possa te ajudar. Você pode ter certeza que você vai evitar muitas tentações, se você escolher irmãos e principalmente amigos, porque às vezes a gente tem mais amigo lá fora, né, do que irmãos aqui dentro. Seu ciclo de amizade pode ser muito grande, mas amigo, meu filho, amigo sem Cristo, já viu o que é, né? Procure essas pessoas que tenham as mesmas convicções morais que as suas. Cuidado com quem você anda. Provérbios 13:20 diz assim, ó, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Você está aqui no arraial, no meio dos crentes, com pessoas aqui que podem te ajudar, mas amanhã você vai embora, e segunda, quarta, quinta-feira você está lá na escola, no meio dos seus amigos, que não tem nada, às vezes, de bom para te oferecer. Pelo contrário. Cuidado. Tenha sabedoria. Olha isso daqui, ó, o companheiro dos insensatos se tornará mau. Evite situações que tornam mais difícil resistir à tentação. Evite essas situações, falei há pouco. Cuidado com a internet. Evite horários. Qual é o horário que você vai para uma televisão ou para uma internet? A hora que sua mãe está dormindo, adolescentes aí, os pais vão dormir, ou então não tem ninguém em casa, é o horário que você vai. O que você vai fazer na internet? Outro dia eu ouvi dizer que a internet não presta. A internet presta sim, ela é maravilhosa. Eu então, que trabalho, minha profissão, se não fosse a internet, eu estaria ferrado, porque eu preciso dela o tempo todo. Só que tem coisas que não prestam. E nós temos que saber usá-la. Use para o bem. Mas isso é determinação. Isso é vida de Deus, que você precisa de ter. Que se você tiver, você vai conseguir evitar. Você pensa que eu não tenho tentações com a internet? Eu trabalho sozinho, meu escritório, eu sozinho, ao lado da minha casa. Até meio-dia eu ainda tenho mulher em casa, tenho filha, que agora nem tem, porque estão o dia inteiro fora. Mas depois eu estou sozinho lá. E eu queria, outro dia falou, você abre lá o Google para ver o negócio, daqui a pouco tem lá uma foto de uma mulher com um biquinizinho, olha aqui não sei quem, o corpão. Aí quando você bate o olho aqui dali, você pensa que não dá vontade de olhar, não? Claro que dá, pô. Não sou hipócrita de dizer que não dá, não. Dá, e como dá. Principalmente para quem já teve problema nessa área. Mas o que eu faço? Senhor, misericórdia. Mudo de pasta, vou fazer o que eu tenho que fazer. E não fico pensando, porque se eu ficar pensando lá no que estava me sugerindo, eu vou. E quebro a cara. A minha vida cristã hoje me freia muito. Primeiro, é aquele negócio, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa, eu falo assim, Senhor, eu sou um crente. Senhor, eu tenho responsabilidade com a igreja. Senhor, eu ensino. Como é que eu vou abrir a minha boca? Cara, como é que eu vou abrir a minha boca se eu fizer um negócio desse? Só que é guerra. É guerra. E aí é que negócio. Você tem que saber, ter convicção do que você é no reino de Deus, né? Fique longe de pessoas que falam, agem de uma forma que faz o errado parecer atraente. Tem pessoas que é assim, ó. Rapaz, outro dia eu fiz um negócio que eu fiquei com carão. Eu vou confessar para vocês. Eu fui com a minha filha ali, Ana Clara, fazer a matrícula lá no Darwin, do cursinho. E aí chegou uma moça para fazer, uma moça não, um rapaz, estava lá do nosso lado, e ele ia fazer para medicina e estava procurando bolsa. Só que quem faz para medicina, o curso de medicina, é mais caro a mensalidade. E se fizesse para a área de engenharia, das engenharias, é mais barato. Aí eu perguntei para ele,
Você vai fazer para quê? Medicina? Ele, coitado, numa luta, querendo um descontinho, tá, uma bolsa. Eu falei assim, rapaz, faz o seguinte, fala que você vai fazer para medicina, que é mais em conta. Ou para engenharia, que é mais em conta. Rapaz, eu falei isso assim, mas saiu numa boa, numa tranquilidade. Aí quando eu falei isso, ele falou assim, não, eu vou fazer para medicina. O que der aqui é o que eu vou ter que pegar. Bicho, eu fiquei com uma vergonha. E a minha filha não olhou para minha cara quando saiu, falou assim, bem feito. Você viu? Porque eu tinha mandado ela falar. Ana, vai lá, fala para ele isso. Aí a Ana ficou sem querer falar, falei eu. Eu saí com a vergonha do cara, de Deus e da minha filha. Eu não sabia onde é que eu enfiava a cara. Não é fácil não, irmãos. E quarto e último, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Senhor, perdoa. Aprendi, não vou fazer mais isso agora. Embora amanhã eu possa fazer de novo. Pode acontecer. Mas eu preciso de vigiar. E o último, não desista se você perdeu uma batalha. O quarto conselho, não desista de ir em frente se você perder uma batalha. Quantas pessoas ficam pelo meio do caminho? Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas estão em crise aí porque não estão conseguindo vencer alguma coisa? Irmãos, por nós sermos seres humanos falhos, não são poucas as vezes que nós vamos cair, que nós vamos recair diante das nossas fraquezas. Não são poucas as vezes. Essas recaídas, irmãos, são por descuido. Muitas vezes. Mas também muitas vezes porque a gente é sem vergonha mesmo. A gente gosta de fazer o errado. Então, se acontecer isso, de você cair diante de qualquer que seja a batalha, a guerra, a luta, o que você deve fazer? Arrepende-se. Arrepende-se. Confesse a Deus. Confesse. E peça a Ele o perdão dele. É isso que você precisa de fazer. Paulo dizia, miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. É por isso que você tem Jesus. Jesus é esse amigão. É esse que derramou o sangue dele por nós. Essa porcariada que nós somos. E está lá intercedendo por nós junto ao Pai. Quando você erra, ele olha para a cara do Pai e fala assim, ô Pai, só sabe, é isso aí mesmo. Perdoa. Vamos esperar aí, ver como é que ele vai sobreviver agora. Né? 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a justiça. Peça perdão. Irmãos, e ao pedir perdão, por favor, desfrute do perdão. Isso é importantíssimo. Vocês não têm ideia da importância disso. Peça perdão e sinta-se perdoado. Porque tem muita gente sofrendo porque não se sente perdoado. E você pode notar isso quando a pessoa está sempre pedindo perdão pela mesma coisa. Pediu ontem, pede hoje, amanhã pede de novo, pelo mesmo problema. Pede uma vez. Senhor, me perdoa, confessa, perdoa, Senhor. Acabou. Vida nova, as coisas velhas passaram. Tudo se faz novo. Porque se você não desfrutar do perdão, você vai viver sofrendo. E você vai viver caindo. Porque o seu relacionamento com Deus não está afinado. Porque nem o perdão você está conseguindo entender que você recebeu. Lembre-se, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre nós a todo tempo. Todo tempo Ele está nos olhando. Ele está vendo a nossa luta, Ele está vendo as nossas fraquezas, está vendo os nossos problemas. Ele sabe de tudo, Ele está nos vendo. O que Ele quer é ver a nossa atitude. É isso que Ele está querendo. Fraqueza, Ele sabe, Ele viveu. Ele passou tudo que nós estamos passando. Ele sabe exatamente a luta, a tribulação que a gente passa nesse mundo.
Eu fico imaginando quando ele olha lá, eu numa luta danada para vencer um problema, que ele olha assim, assim, eu fico imaginando o estado de alegria dele, de ver, olha como é que aquele infeliz lá está sofrendo horrores para tentar me agradar. Ele deve ficar feliz, certamente. Irmãos, com Jesus nós somos capazes de evitar a tentação. Coloque isso na sua cabeça. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você tem a unção, você tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus te dá força para você vencer. Irmãos, a cobiça só tem dois fins: ou ela é saciada, ou ela é abandonada. A cobiça só tem esses dois fins. Se ela for saciada, você pode ter certeza que ela vai te levar à tentação, e com a tentação, a queda, e com a queda, a morte. Mas se você a resistir, você chegará à vitória. E a melhor forma de nós abandonarmos a cobiça é afastarmos daquilo que tem nos cobiçado. É uma atitude nossa. Olhei, coração sentiu, percebeu que não está no plano de Deus, não está aqui. Caia fora, fuja. Ninguém nunca disse, nós não encontramos nisso na palavra, que afastar-se daquilo que nós cobiçamos é fácil, mas não é mesmo. É guerra. Não é fácil. Não é fácil. Jesus nos diz que existem dois caminhos a seguir: um que leva à vida e outro que leva à morte. Dois caminhos. Ele diz que o caminho da vida é apertado, o caminho da morte é largo, mas para nós trilharmos o caminho que nos leva à vida, nós temos que estar dispostos a negar a nós mesmos. Está lá em Mateus 16. Porque essa é a única rota de fuga da tentação. É nós irmos à cruz. É nós negarmos a nós mesmos. Eu, quando lembro da tentação de Jesus, eu gosto muito, já falei isso muito no meu grupo familiar. Você olha lá que Jesus é tentado a primeira vez, a segunda, a terceira, e quando a Bíblia diz que o diabo se afasta dele, aí os anjos vêm e o servem. Jesus quer ver nós darmos o primeiro passo. Aquilo que nos é capaz, ou aquilo que nós podemos fazer, que façamos, é o que Ele quer. Porque aquilo que não está em nós é o que Ele vai fazer. Então dê o primeiro passo, porque o resto Ele vai te servir, o resto Ele vai te ajudar. A tentação é um problema provocado por nós, não por Deus. O diabo é o tentador, nossa carne é fraca, mas o cair está em nós. É atitude nossa, é decisão nossa, é escolha nossa. Nossa. E o nosso grande desafio é reconhecermos essa vulnerabilidade que nós temos, essa fraqueza, e aí lutar para vencê-la. Nós não temos condição de enfrentar a tentação, nós não temos condição de enfrentá-la sozinho, porque nós somos fracos diante dos nossos próprios desejos. A gente não consegue. O que nós conseguimos fazer por nós mesmos? Então, entendendo isso, a única condição de nós vencermos é dar o primeiro passo, é fugir dela. Mas fugir dela exige força espiritual. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu tenho certeza que cada um aqui já experimentou isso, tem experimentado.
olhar para uma coisa e dizer assim, eu não quero, está errado, mas você não encontra forças para você resistir. É preciso força de Deus. Por isso, irmãos, precisamos buscar forças nele, no único que foi tentado em tudo e foi vitorioso. Buscar forças como? Alimentando-se da sã doutrina. Mais uma vez, isso tem que ser refrisado em todo esse retiro. A doutrina, a sã doutrina contida na palavra de Deus, a palavra. Paulo orientando a Timóteo, ele diz lá, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti, mesmo como os teus ouvintes. Temos que estar atentos, temos que estar firmados na doutrina, nos alimentando da palavra. É nos alimentando dela que o mal da tentação vai perder o seu poder sobre nós. Só com ela. O mal que o tentador nos sugerir, ou que surgir da nossa própria fraqueza, da nossa carne, é se nós deixarmos ser levados por ele. Só terá efeito se nós deixarmos de ser levados por ele. Seja qual for o mal que vier, tenha isso na sua cabeça. Só terá efeito se nós deixarmos ser levados por ele. Porque nós podemos dar um basta, nós podemos estancar. E por fim, nós temos o grande desafio, esse é um desafio terrível. Todos os desafios falados aqui não são fáceis. O desafio de manter a pureza da leitura, da palavra, não é fácil. Nenhum deles é fácil. Mas essa tentação, esse troço é terrível. É terrível. É terrível. Cuidado ali na piscina. Cuidado, juventude. Cuidado, meninos. Cuidado, irmãs. Às vezes eu sou criticado, e bem próximo de mim, porque as pessoas não entendem isso. O olho do homem é um troço horrível. Não é questão de cultura, eu já falei isso. Você tinha que ser homem para entender isso. Então cuidado naquela piscina. Você homem, se tiver alguma coisa te incomodando, sai da piscina, vai jogar bola. Não entra pelas vias do pecado, não. Porque isso só vai te machucar. Então, irmão, nós temos esse grande desafio. Façamos a nossa parte. Faça a sua parte, que o Senhor vai te ajudar a vencer. Hebreus 2,18 diz que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor está pronto a nos socorrer. Está pronto. Ele é especialista nisso. Ele é especialista. Está todo o tempo ao nosso lado. Ele só precisa que a gente dê o primeiro passo.